em Apocalipse capítulo de número 12. Apocalipse capítulo de número 12. Nós temos estudado uma série intitulada O Escândalo da Cruz. Uma minissérie, na verdade, de 4 sermões, onde nós passamos desde a morte de Cristo, o seu sofrimento naquela cruz, até a sua ressurreição. Na semana passada nós vimos como ele ressurgiu dentre os mortos. E o texto que encerra essa série, Apocalipse capítulo de número 12, nos ajuda a entender as implicações da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. E também nos ajudará a entender por que muitas coisas acontecem como acontecem. Porque muitas coisas têm acontecido no nosso mundo, coisas essas que muitas vezes nós não entendemos. Então abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo de número 12. Eu vou ler o texto, é um texto de 18 versículos, e depois nós vamos expor o texto. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus, que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Foram dados à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher
abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm firmes ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Deus bendito, aqui estamos mais uma vez, pedimos a tua ajuda nesse momento de exposição. Esse é um texto tão rico, Pai. Falta-nos tempo, capacidade intelectual de extrairmos tudo que aqui está presente e apresentarmos de forma clara. Por isso nós te pedimos que o teu Espírito Santo seja o nosso ajudador nesse momento. Que ele ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento, para entendermos essa grande batalha que tem atravessado séculos. E que o entendimento dessa batalha possa nos ajudar a compreender o mundo no qual nós vivemos. Para que nós possamos responder aos dilemas da nossa época, através da perspectiva do céu. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Segundo o professor Carson, os últimos 150 anos têm sido marcados pelo o número crescente, agudo de mártires. Ele traz uma estatística, por exemplo, que estima-se que 160 mil cristãos são mortos por ano no mundo que nós vivemos. Isso quer dizer que o número de pessoas que têm morrido por causa de Cristo Jesus é maior hoje, foi maior nos últimos 150 anos, do que o período de 1800 anos que antecederam esses 150 anos. Só para vocês terem uma ideia, somente no sul do Sudão, mais de 2 milhões de pessoas são mortas nesse conflito entre pessoas que testemunham o nome de Cristo Jesus e outros que estão perseguindo-as. Quando nós olhamos para essa realidade, e agora com o avanço da internet e a velocidade da informação, nós podemos ver cenas cruéis. Pessoas que andam pela cidade com a cabeça de um cristão na mão, como se isso fosse um grande troféu, e a fim de intimidar outros, para que também confessem o nome de Jesus. A fim de dizer para outros que esse será também o destino, o caminho, se de igual modo você confessar a Jesus Cristo. E quando nós olhamos para essa realidade, nós precisamos entender que isso não é novidade. Os tempos mudaram, há muita coisa que tem acontecido no nosso mundo, mas uma coisa ainda permanece desde sempre. O mundo tem se levantado contra Deus e contra o seu ungido. Quando João escreveu essas palavras que nós acabamos de ler, ele escreveu quando ele estava em uma ilha, preso. E diz a tradição que provavelmente ele morreu naquele lugar. Os seus colegas de ministério também já haviam sido mortos, um a fio da espada, outros por meio de crucificação. E agora eles estão morrendo. Os discípulos mais próximos de João também têm enfrentado grande perseguição. Governa nesse momento o imperador chamado Domiciano. Ele é conhecido como o segundo Nero, o homem que já tinha tomado para si, tentado adquirir o status divino.
e exigia a adoração do povo, e agora perseguia aqueles que não se curvavam diante da sua pessoa. E pessoas estão sendo mortas, bispos da igreja estão sendo mortos. E nesse cenário, paira no meio da igreja um sentimento de desesperança e de confusão. Afinal, nós temos lido, nós temos estudado que Cristo Jesus, Ele morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou e agora Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Mas os irmãos, quando eles vêm ao domingo adorar a esse Jesus, eles sentem falta de um irmão que não está mais naquele mesmo lugar que sempre sentava. E quando alguém pergunta o que aconteceu com o irmão fulano de tal, a resposta é: você não sabe das últimas notícias. Você não sabe que ele foi entregue às feras em um espetáculo pelo imperador. E morre um daqui, morre outro de lá. E agora mais uma família perde o seu pai. E agora como nós podemos entender toda essa situação? Aonde está Deus? Aonde está Cristo Jesus? Porque essas coisas estão acontecendo. É a fim de trazer respostas para essas perguntas que João escreve esse livro, a fim de trazer duas coisas para o seu povo. A primeira delas, consolo. A segunda, esperança. E ele resolve então colocar a sua mensagem por meio de um gênero literário que é estranho a nós, mas muito comum à sua época. A literatura apocalíptica era algo que era muito comum no tempo de João. Para nós, por exemplo, não faz muito sentido o que nós acabamos de ler. São tantos sinais, são tantas metáforas. Mas uma coisa que João quer que o seu leitor entenda, e quer que nós também agora entendamos, é que ao colocar essas coisas dessa maneira, Ele quer que nós entendamos e vejamos a nossa vida, vejamos o mundo à nossa volta, através da perspectiva do céu. A literatura apocalíptica tem exatamente essa intenção, de fazer-nos olhar para tudo que está à nossa volta, mas não vermos apenas na perspectiva humana, mas vermos essas coisas por meio da perspectiva dos céus. E para explicar a batalha que os olhos podem ver, ele então vai falar de uma batalha que tem atravessado séculos, que, como diz o reverendo Leandro Lima, é a batalha que os olhos não veem. E ele apresenta alguns personagens. Olhe, por exemplo, para o versículo de número 1. O versículo de número 1, então, diz que apareceu no céu um sinal extraordinário. E agora o primeiro personagem desse drama vem à tona. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher está grávida. E diz o texto continua dizendo, agora em uma cena extremamente forte, que quando essa mulher aparece, diante dela aparece um outro sinal. E o sinal que agora é apresentado é o sinal de um grande dragão. É nos dito que ele é vermelho, tem 7 cabeças e 10 chifres. E é dito então que esse dragão, ele se apresenta diante da mulher que está grávida, pronta para dar à luz. E a cena é extremamente forte, porque ele para exatamente diante da mulher, apenas esperando que ela dê à luz ao seu filho, a fim de devorar esse filho. Agora, esses personagens precisam ser entendidos e identificados, para que a mensagem possa ser compreendida. E a primeira pergunta que surge aqui é: quem é essa mulher? Quem é essa mulher? A teologia católica vai dizer que essa mulher é Maria, e aqui está a razão pela qual nós devemos venerá-la. Mas o contexto não dá a entender essa ideia.
O contexto aqui parece nos levar a compreender que essa mulher é exatamente aquela que em um primeiro momento já foi apresentada em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 14 a 16, que nós lemos na liturgia. Lá em Gênesis capítulo de número 3, Deus já tinha prometido que Ele enviaria um filho. Ele resolveria o problema da queda enviando um filho. E esse filho nasceria dessa mulher. O descendente dessa mulher agora guerrearia contra a serpente. A serpente iria picar o seu calcanhar, mas ele ia destruir, ele pisaria na cabeça da serpente. O dragão é identificado no versículo de número 9 como sendo essa antiga serpente. Então, o que João quer que nós entendamos é que o que ele vai descrever nesse capítulo é, na verdade, a continuação da história que já foi apresentada em Gênesis capítulo de número 3, versículo 14, 15 e 16. E que essa batalha, já apresentada naquele momento, ela se estende por gerações e gerações, por séculos e séculos, e ela está presente ainda nos nossos dias. Essa mulher, então, é a comunidade que daria luz ao Messias. Nesse primeiro momento, é a comunidade da antiga aliança. Por isso que a descrição que é feita dela é a descrição que já tinha sido apresentada lá no início do livro, lá no início da Bíblia em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 9. Quando José tem um sonho, ele diz o seguinte aos seus irmãos: eu tive um sonho. E o sonho é que uma vez o sol e a lua e 11 estrelas, que são os seus irmãos, se curvariam diante de mim. E a descrição agora que é feita por João é exatamente a mesma descrição. Olhe no versículo de número 1, diz que essa mulher, ela é vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ou seja, José vê os seus irmãos, 11, com ele 12. O que José vê então é exatamente o povo da aliança. A descrição de José é a descrição do Israel do Antigo Testamento. É daqui que vai surgir o povo de Deus. E agora nos é dito que esse povo, ele vai dar a luz ao Messias, ao descendente da mulher, que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, aqui identificado nesse texto como dragão. Agora observe vocês, que há um paradoxo nessa descrição de João. De um lado, essa mulher é gloriosa, ela é apresentada com grande glória. De outro, ela está em um momento de grande fragilidade, de grande incerteza. E a cena é que essa mulher agora está em uma batalha com esse grande dragão. O que vai acontecer? Essa mulher vai resistir a tão grande fúria? Isso nos leva então ao versículo de número 3 e 4. Porque agora a cena muda drasticamente. Da fragilidade da mulher para o poder do dragão. E a sua descrição não poderia ser mais assustadora. Diz que ele é grande. Diz o texto que ele é vermelho, porque ele é homicida desde o início. Diz o texto que ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Mais uma vez João coloca um paradoxo para que o leitor compreenda. O número 7 é o número da perfeição. Esse é o número no Apocalipse normalmente atribuído a Deus. E o número 10 é o número do mal. Esse que se apresenta como sendo Deus, na verdade é essencialmente mal. E ele é poderoso. A sua cauda, ela é espalhada por grande parte da terra.
E é nos dito então que esse dragão, já identificado como sendo a serpente de Gênesis, agora está diante da mulher. E o que você precisa entender que João tem em mente aqui, é exatamente a batalha que sempre aconteceu durante toda a história do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nada mais é do que a descrição dessa batalha entre a serpente, aqui apresentada como sendo o dragão, e a mulher. E durante toda a história bíblica, o dragão ele tenta destruir a mulher, ou seja, ele tenta destruir o povo de Deus. Deus se agradou de Abel, mas a gente sabe a história de que Caim matou Abel. Deus teve mais uma vez que intervir e levantar Sete. Algumas das mães da aliança, que deveria agora ter filhos, para que o descendente dessa mulher pudesse então nascer, para que o Messias pudesse vir, normalmente várias delas foram estéreis. E Deus teve então que intervir novamente e fazê-las com que elas pudessem ter agora filhos. E para fazer com que uma história longa se torne curta, você pode ler o Antigo Testamento inteiro e você vai ver que durante toda a história do Antigo Testamento, o povo de Deus sempre sofreu ameaças de sumir do mapa. E essa é a descrição do ataque feroz da serpente, aqui apresentada como sendo o grande dragão contra a mulher. Mas nós lemos a história bíblica e sabemos que ela não conseguiu. E não tendo conseguido agora contra a mulher, ela se volta contra o seu filho. E ele tenta agora de todas as maneiras destruir o seu filho. Ele apenas espera que ele venha ao mundo, para no mesmo segundo que ele venha ao mundo, ele destruí-lo. Mais uma vez, essa é apenas a repetição de uma cena que você já viu, que não é bem retratada nos natais, mas que também estava lá. Você sabe que quando Jesus nasceu, os governantes desse mundo fez de tudo para que ele não continuasse com vida. Herodes mandou matar todas as crianças que estivessem na sua região com menos de 2 anos. Mas Deus então orientou os seus pais para que pudessem fugir para o deserto, para que pudessem fugir para o Egito, e eles fizeram isso. E quando esse menino agora cresceu, quando ele se tornou um homem, mais uma vez o dragão fez de tudo para destruí-lo. O dragão o tentou. O dragão fez com que as pessoas o odiassem. Ele foi livre não apenas uma vez, mas mais de uma vez, de apedrejamentos e da morte. À beira da cruz, para que se cumprisse o seu plano, ele tentou fazer com que ele desistisse desse caminho. É por isso que quando Pedro diz que esse caminho da cruz não era uma coisa que deveria Jesus seguir, ele disse: arreda Satanás. O texto não está dizendo que Pedro estava endemoniado naquele momento, mas o texto está dizendo que essa é uma ideia satânica. Essa é uma ideia desse grande dragão. Mas ele não consegue êxodo. E o versículo de número 5, olha então para o versículo de número 5, é dito assim: ela deu à luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. E o texto continua dizendo: o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Não perca aqui de vista mais uma vez o paradoxo. De um lado, esse é um rei majestoso. Ele já é apresentado como sendo um grande rei. Ele recebe status de rei. No entanto, ele é uma criança ainda indefesa diante de um dragão feroz. E o que acontecerá com essa criança? O dragão então a comerá ainda viva? Ou essa criança será preservada e salva? E o texto diz que naquele mesmo momento ele foi arrebatado para junto do trono de Deus.
E a pergunta que fica aqui é: você sentiu falta de alguma descrição? Olha aí para o versículo de número 5. Veja se você consegue perceber se está faltando alguma coisa aí no versículo de número 5. O texto diz assim: ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. E aí continua dizendo: seu filho foi arrebatado para junto de Deus e o seu trono. Consegue perceber que está faltando alguma coisa nessa descrição? Porque depois disso, no versículo de número 6, ele já vai mudar de assunto. E aqui nós sabemos quem é esse filho. Esse filho é Cristo Jesus, aquele que se fez um de nós. E agora a sua pessoa e a sua obra é descrito em um pequeno versículo, onde é apresentado apenas duas fases da sua vida: o seu nascimento e a sua ascensão. Mas onde está a sua vida? Onde está a sua obra na cruz? Não é que João esqueceu dessas coisas. Na verdade, João está usando um recurso literário comum na sua época. A elipse faz com que você deixe de falar de coisas que estão claramente subtendidas em um texto ou em uma situação. Ele fala do nascimento e da ascensão porque está subtendido a vida e a morte de Cristo Jesus. E fazendo isso, ele quer chamar sua atenção para duas coisas. A primeira delas, ele quer que você entenda a importância do que foi o nascimento de Cristo Jesus. A importância que foi a ascensão de Cristo Jesus. Ele sabe que o tema central da palavra de Deus é a cruz. E nós temos muito costume de falar da cruz, mas nós pouco falamos do seu nascimento e da sua ascensão. Mas ele quer que nós entendamos que isso é importante nesse drama. E a segunda coisa é, uma vez omitindo uma coisa que é muito clara, ele quer chamar a sua atenção para a centralidade dessa coisa. E ele faz isso então, para que você entenda, na verdade, toda a história que ele quer contar até então. Começando, como eu disse, da sobrevivência da mãe durante toda a história bíblica, do nascimento do filho, da vida do filho que mesmo diante de tentações, batalhas espirituais contra o dragão, é por isso que Marcos capítulo 1 até o 5 é repleto de batalha espiritual, onde Jesus tem o tempo todo batalha contra esse dragão, mas ele permanece vivo. O filho morre, e a sua morte na verdade não é uma derrota como nós já vimos. A sua morte é o sinônimo da sua vitória, e para chancelar essa vitória, ele ressuscita. E agora ele é exaltado, e ele está à destra do Pai, aonde governa todas as coisas. E essa é a descrição que João quer que você entenda. Essa batalha que João está dizendo, ela atravessa séculos. Tendo dito isso, ele chega no versículo de número 6. Se a gente já viu sobre a batalha do dragão com a mulher, o povo de Deus que daria luz ao Messias, se a gente agora já acabou de ver a batalha do dragão com o filho, agora ele traz novamente de volta a mulher. E o versículo de número 6 diz que a mulher então fugiu para o deserto, para o lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali ele pudesse sustentar essa mulher, ele pudesse sustentar o seu povo durante 1260 dias. Aqui duas coisas nós precisamos entender. A primeira delas é, o que significa deserto? E a segunda é, qual é o significado desses dias? Deserto na Bíblia é lugar de provação. Deserto na Bíblia é lugar de tentação, é lugar de angústia. O povo de Deus passou por um momento terrível quando esteve num deserto e caminhando para a terra prometida. Mas se você lê a história do Êxodo, você vai perceber que deserto também é o lugar de intervenção divina. É o lugar onde Deus, de forma extraordinária, sustenta o seu povo, protege o seu povo e guia o seu povo para o propósito que Ele mesmo tem. Ao dizer que essa mulher então é levada para o deserto, Deus está dizendo, o autor está dizendo, que de um lado, ela passa por lutas, ela passa por angústias.
E essa é a realidade que esse povo está vivendo no primeiro século. A batalha está acontecendo. Pessoas estão sendo mortas, porque é assim que acontece no deserto. Mas ao mesmo tempo, Deus, de forma soberana, poderosa, providente, tem cuidado e sustentado o seu povo. E esse cuidado se dá não apenas por um dia, não apenas por uma noite, mas na verdade durante todo esse período da primeira vinda de Cristo e a segunda vinda. É isso que ele vai descrever com as datas que ele já trouxe e trará nesse capítulo. Durante todo aquele tempo que nós acabamos de ver em uma das últimas séries, o tempo de tribulação, o tempo de apostasia, durante todo esse tempo Deus está cuidando do seu povo. Tendo dito isso, ele leva a nossa atenção para mais uma fase dessa batalha. Agora, entra em cena, versículo de número 7, um anjo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes. E assim eles perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. E a identidade então desse dragão, como eu disse, é agora apresentada a ele, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás. Aquele que é o acusador, aquele que é o adversário do povo de Deus. Esse que durante toda essa história tem enganado o mundo inteiro. Agora ele, não apenas ele, mas ele e seus anjos, agora são lançados à terra. O que foi apenas colocado de forma bem rápida no versículo de número 5, é agora expandido aqui no versículo de número 7 a 9. E essa é uma das coisas que acontece muito na literatura apocalíptica. Ela sempre tem uma argumentação circular. Ele falou sobre a mulher e ele deixou ali aquele tema em suspense. Agora ele volta novamente na mulher. Ele já tinha falado sobre a cruz de Cristo de forma implícita, mas agora ele volta novamente na cruz de Cristo. E aonde está a cruz de Cristo presente nesses versos que nós acabamos de ler? Na última mensagem que eu preguei nessa série, nós vimos que na cruz, Cristo pagou a nossa dívida e satisfez a justiça de Deus. De tal maneira que por causa da cruz, Deus é justo, porque Ele puniu os nossos pecados em Cristo, ao mesmo tempo que Ele é justificador daqueles que têm fé e creem em Jesus. De tal maneira que no tribunal de Deus, quando nós nos apresentamos, agora nós somos declarados justos. E o que é apresentado nesses versos agora é exatamente esse tribunal. O juiz é Deus. O acusador for apresentado. Ele é a antiga serpente que sempre esteve nos céus, acusando o povo de Deus. Ele sempre esteve para rodear a terra e se apresentar diante de Deus e falar para Deus aquilo que ele falou quando na narrativa de Jó. O Senhor tem observado aquele seu servo Jó? E ele apresenta então uma série de acusações. E ele fez o mesmo para outras pessoas do povo de Deus. Observaste aquele servo Abraão? Observaste aquele servo Jacó? E a sua atividade era exatamente de rodear a terra e se apresentar diante de Deus nos céus, a fim de acusar os nossos irmãos. Mas o texto nos diz agora que Cristo nasceu e Ele viveu nesse mundo, Ele foi o perfeito Deus, Ele obedeceu à lei de Deus, sendo perfeitamente homem, plenamente Deus, plenamente homem. Ele cumpriu a sua obra na cruz e agora essa obra satisfez a justiça de Deus, é creditada na nossa conta. E por essa razão, o diabo e os seus anjos agora perdem o seu posto. E a cena agora atual que está nos céus é exatamente essa. Lá está o juiz. Lá está o advogado de defesa que constantemente intercede por mim e por você. Mas agora quando você olha para a cadeira de acusação, ela está vazia. E por que ela está vazia?
Paulo diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele simplesmente perdeu toda a argumentação jurídica para que pudesse acusar os eleitos de Deus. E não tendo mais como acusar os eleitos de Deus, não tendo mais o que fazer nos céus, ele é expulso para a terra. Agora, o povo de Deus é simplesmente guardado pelo Senhor. Isso então nos conduz, ou conduz o autor, a mostrar as implicações dessa obra de Cristo na cruz. E o versículo de número 10 até o 12 é um cântico de louvor. E versículos seguintes: então ouvi uma forte voz nos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. E preste atenção nessa expressão, gente, preste atenção. E a autoridade do seu Cristo. Foi sempre uma briga, uma batalha por autoridade. E agora, por causa da obra de Cristo na cruz, a autoridade é dada somente a Ele, e não apenas nos céus, como nós veremos, mas na terra. Ele é agora aquele que tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. E Ele agora coloca todos os inimigos debaixo dos seus pés. E por essa razão o texto continua dizendo: pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. E é-nos dito que eles venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e diante da morte não amaram a própria vida. Por isso ele agora convida para que os céus possam celebrar. Na primeira descrição, onde nos primeiros versículos, o inimigo ele arrasta parte dos céus. Essa é uma descrição muito comum na Bíblia. Quando as coisas não estão bem, as estrelas caem, os céus se estremecem. Mas quando as coisas vão bem, a natureza canta, os bosques louvam, bendizem. Isso que agora está muito presente na poesia hebraica, nos salmos, é trazido pelo autor agora para o seu texto, dizendo que a cena apresentada no início de grande maldade, agora é revertida totalmente. E esse cântico então exalta a pessoa de Cristo. Agora ele é lançado na terra. E o que você precisa entender, uma coisa muito importante, é que como consequência disso, ele começa agora a atacar a igreja do Senhor. Se de um lado ele perdeu o poder contra os eleitos de Deus, porque não há mais como acusá-los, de outro ele ainda ele perdeu também o poder de sedução que ele tinha para com as nações. Por isso que esse envio dele à terra precisa ser entendido à luz de Apocalipse capítulo de número 20. Quando diz que ele foi amarrado. E agora talvez a gente precise entender uma expressão que é sempre dita, mas ninguém explica. O que é que o diabo está amarrado? Amarrado em que sentido? Se você olhar a história bíblica e você olhar a história da humanidade, você vai perceber que durante toda a história, ele vem seduzindo os povos para que vivam nos seus enganos. Mas agora Cristo morreu, ele ressuscitou, e porque ele morreu e ressuscitou, toda a autoridade é dada a ele nos céus e na terra. E agora em Mateus capítulo de número 28, ele comissiona os seus discípulos para que possam ir por todo o mundo e pregar o evangelho a todas as nações. E o inimigo agora ele perde o seu poder de sedução. Ele não tem mais o poder que ele tinha anteriormente, dado pelo próprio Deus, para cumprir os propósitos de Deus, por razões que nós não entendemos bem. Ele não tem mais e não possui esse poder de enganar as nações. E não restando, por isso que o evangelho só não dá certo se não for pregado.
Todas as vezes que o evangelho é pregado, ele tem sucesso. Porque é no poder da cruz que as pessoas veem a Deus. E essa é a razão porque, mesmo com tanta perseguição, o evangelho está se espalhando por toda a terra. Nunca houve como tem havido nos últimos anos, tantas pessoas vindo a Cristo, mesmo diante de perseguições. Agora perceba que, não tendo mais o que fazer, a única coisa que lhe resta é se voltar furiosamente contra a igreja. Versículo 12 diz assim: mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz ao menino. Não podendo fazer nada contra o filho, ele se volta novamente contra a mulher. Mas a essa mulher foram dadas asas para que ela pudesse fugir para o deserto, para que ela pudesse fugir para o lugar onde ela poderia ser cuidada. A descrição aqui remete novamente a Êxodo, quando Deus cuida do seu povo no deserto. Aí o versículo de número 5, então a serpente, 15 melhor dizendo, então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para que pudesse alcançar a mulher e arrastar essa mulher. Mas é dito então que isso não deu certo. A terra então ajudou a mulher, e agora abriu a boca e engoliu toda a água. E é difícil a gente entender um paralelo aqui do Antigo Testamento na descrição dessa cena, mas a mensagem é muito simples. Agora o dragão está profundamente limitado no seu poder. Chegamos ao versículo de número 17. Então, olha o que acontece. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus, uma provável referência aos judeus. E os que se mantêm fiéis ao seu testemunho, ao testemunho de Jesus, uma provável referência aos gentios. Observe então que a cena agora traz um elemento novo. A mulher está guardada, a mulher que deu luz ao menino, que nós sabemos que é Jesus, está guardada de maneira que a serpente nada pode fazer. Talvez uma provável descrição da maneira como ela agora está guardada pelo Senhor nos céus. Agora, o povo da nova aliança está em constante perigo que agora vive na terra. E é nos dito então que o dragão se pôs de pé na areia do mar. Isso não quer dizer que ele correu, fugiu, não. Ao contrário. Na literatura apocalíptica é do mar que vêm as grandes maldades. O mar é um lugar de tormentos, de angústias. E ele agora se apresenta diante dos descendentes da mulher, furioso, com o propósito de destruí-lo. Agora pegue a sua ordem de culto. Eu preciso te dar uma coisa que vai ser necessária. Isso aqui vai ser bem necessário para você, deveria ser por toda a sua vida, mas talvez você não tenha entendimento dessas coisas e talvez você vai precisar disso agora todo dia que você sair da sua casa, quando você for dormir, por onde quer que você for. Veja a leitura de Efésios capítulo de número 10, versículo de 10 a 17. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, presta atenção, segura aí a primeira peça. Pegue o cinto da verdade. Vista a couraça da justiça. Calce, tendo nos pés com a prontidão o evangelho da paz.
Pegue o escudo da fé, para que você possa se defender contra as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação e, sobretudo, ande sempre com a espada do Espírito. A descrição de João, então, é exatamente essa. Ele veio de Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 15, contando essa batalha que atravessa séculos, até que ele chegue nos seus leitores. E agora ele diz aos seus leitores: vocês entendem por que as coisas estão acontecendo como estão acontecendo? Como diz o reverendo Leandro Lima, por trás dessa batalha que os olhos veem, existe uma batalha que os olhos não veem. E agora o inimigo está furioso contra a igreja de Cristo. Em termos jurídicos, ele não pode fazer nada contra você. Em termos da expansão do evangelho, ele não pode impedir o avanço do evangelho. Mas ele está irado porque o seu tempo é curto. E ele sabe que o seu fim é trágico. E ele se volta agora contra a igreja de Cristo para fazer o maior estrago possível. Porque a única arma que ele ainda tem, ela só tem força, em certo sentido, contra o povo de Deus. É por isso que tantas pessoas estão sendo mortas. É por isso que tantos missionários são perseguidos. É por isso que tantos pastores sofrem, são tentados, muitas vezes se deixam levar pelas tentações. Agora, a questão é como que a gente vai então agora participar dessa batalha na qual nós estamos inseridos. Porque agora a guerra é contra os descendentes do dragão, os seus anjos e os seus fantoches políticos, religiosos, e contra a igreja de Cristo. Então, algumas coisas para que a gente possa encerrar. Primeira delas, eu queria que você entendesse que por trás de tudo que nós vemos, há um dragão agindo contra a igreja. Por trás do secularismo, do pluralismo, por trás da corrupção, por trás de todas essas coisas que vão de encontro ao reino de Deus e o seu ungido, existe o dragão maquinando todas essas coisas para que o reino de Deus, o reino de Cristo Jesus não avance. Aí finalmente o autor nos dá no versículo de número 11 as armas e a maneira como nós temos que nós podemos vencer. Ele diz assim que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. É verdade que ele não tem fundamentos jurídicos para poder fazer alguma coisa contra nós diante do tribunal de Deus. É Deus que nos justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém, nenhuma pessoa. Mas ele continua a trabalhar na nossa mente, usar os seus falsos fundamentos jurídicos, para que, por meio de um blefe, ele nos convença de que nós somos culpados, que nós temos vivido de uma maneira que não deveríamos viver, e ele trabalha na nossa consciência. E é nesse momento que a gente precisa nos apegarmos à obra de Cristo na cruz. É por isso que a gente pode ter certeza da salvação. É pela obra de Cristo na cruz. Agora também a mensagem aqui não deve ser uma mensagem de motivação. Olha, veja como você é tão bom que Cristo morreu na cruz por você e você é o cara. Quando o diabo vem acusar a nossa mente, então a gente deve dizer isso, falar assim: arreda Satanás. Eu sou muito bom, você que não tem percebido, vem com essas suas mentiras. Não. Muitas das coisas que ele diz é exatamente verdade. E você sabe disso. O que você tem que dizer é: eu sou pior do que você diz. No entanto, Deus me aceitou a si mesmo e Ele me amou por causa do sangue de Cristo Jesus.
E por isso a gente pode vencer por meio da cruz. A gente pode ter paz com Deus por meio da cruz. É a cruz que traz justificação. Agora ele diz que eles venceram também pela palavra do testemunho que deram. Observaram que a única arma de ataque nessa armadura é a palavra? E essa é a única maneira que nós temos para vencermos o mundo caído que há à nossa volta. Qual é a melhor maneira de combater todos esses movimentos que se levantam com as suas agendas contra o reino de Deus e o seu ungido? É com a pregação do Evangelho. Por isso, que depois de receber toda a autoridade nos céus e na terra, Jesus diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. E finalmente é dito no versículo 11 que diante da morte eles não amaram a própria vida. A pergunta inicial desse sermão foi: por que tantos cristãos morrem? Onde está o Senhor? E já pensou, se Deus, Ele governa todas as coisas, Ele poderia intervir. E por que Ele não intervém? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, mas a melhor resposta que eu encontrei até agora foi dada pelo pastor John Piper no seu livro Alegre-se os Povos, a supremacia de Cristo nas missões. Ele diz que o sofrimento por causa de Cristo, isso traz muita glória ao Pai. Suas palavras são: a extensão do seu sacrifício e a profundidade da sua alegria mostram o valor que ele atribuiu ao tesouro de Deus. Perda e sofrimento, jubiladamente aceitos pelo reino de Deus, mostram a supremacia e o valor de Deus no mundo, de forma mais clara, diz ele, do que a adoração e a oração. E você sabe que a tese principal do seu ministério é: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. De tal maneira que quando nós estamos dispostos a morrermos pelo Evangelho, isso traz glória a Cristo. Porque a gente está disposto a abrir mão de qualquer outra coisa por esse rei e por esse reino. E ele é glorificado nisso. Mas pastor, a cabeça foi cortada. Não se esqueça que ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai nos dar um novo corpo, totalmente transformado, e viveremos para ele, com ele, para todo sempre nesse reino. Uma coisa melhor do que isso. Mas isso traz uma implicação para nós também, porque é verdade que a gente não está passando por esses perigos. Mas o Potrípe disse uma coisa interessante, eu vou ler para vocês e eu encerro com isso. Em um mundo que conhece apenas o reino do ego, viver para aquele reino de Cristo sempre exigirá sofrimento, sacrifício e morte, ele diz. Ao falar sobre segui-lo, Cristo nos pediu para fazer algo impensável. Essencialmente, Cristo disse: se você quer viver, se quiser experimentar as alegrias transcendentes do meu reino eterno, então você deve deixar de valorizar o seu reino, o qual tem o eu como próprio rei. Em outras palavras, ele nos convidou a dizer não a uma pessoa na qual nós temos a maior dificuldade de dizer não: a nós mesmos. Quando nós morremos para o nosso próprio ego e não cedemos às tentações do dragão, que sabe que nos destruirá as nossas vidas, não no sentido jurídico, nos conduzindo para o inferno, mas nos fará viver uma vida que não é a vida do reino de Deus, de obediência como súditos de Deus, que é a verdadeira vida. Quando nós vamos viver entregue aos nossos próprios ídolos, isso não é vida, isso é morte. E a principal coisa que tem acontecido nesse lado de cada eternidade é a morte fingindo ser vida. Ele sabe que assim ele pode, em certo sentido, destruir a nossa vida. Mas a gente vence
quando a gente entende, quando a gente ama mais a morte, morrer para seguir Jesus, do que a própria vida. O que nos resta então no final desse culto é a gente louvar a esse Cristo. Eu queria que você então se colocasse de pé. E nós vamos então cantar e louvar a esse Cristo Jesus. E essa música fala exatamente de toda a sua vida. E é por causa dessa vida que a gente também pode ter vida. E é por causa da sua obra que a gente pode ter acesso ao Pai. E a gente pode agora, no poder que vem da cruz, sermos vitoriosos contra o dragão, contra os inimigos das nossas almas. Os nossos irmãos receberam essa mensagem e entenderam que eles poderiam vencer como Cristo venceu. E agora, no poder que vem da cruz, não no poder do nosso braço, mas no poder que vem da cruz e do túmulo vazio, a gente pode vencer também. Cantemos todos juntos esse cântico.